vamos ler a partir do versículo de número 22. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 22. O texto bíblico diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, a palavra do Teu Evangelho é algo extraordinário para a nossa vida, Senhor. E nós queremos nessa manhã, Senhor, entender qual é a vitória que realmente vale a vida. Qual é a vitória, Senhor, que vale toda a nossa dedicação? Qual é a vitória, Senhor, que vale toda a nossa perseverança? Senhor, fala o nosso coração nessa manhã, Deus. Trata o nosso coração. Muda lógicas na nossa cabeça, Senhor, que impedem o Seu Evangelho de avançar. E que em nome de Jesus, essa seja uma manhã vitoriosa para a Sua igreja e para o Seu Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar. Nós vamos fazer uma pequena reflexão nessa manhã a respeito da vitória que vale a vida. Uma vitória que vale a vida. É quase impossível a gente não ficar de olho aqui nesses Jogos Olímpicos, né? E eu me peguei nesses dias, como eu estava de recesso, me peguei mais preso nesse negócio. E me chamou a atenção a história de vida, como a gente relatou aqui na escola bíblica, de algumas pessoas, mas principalmente essas histórias de superação. E é interessante porque a gente vai observando essas histórias. Por exemplo, acho que na madrugada da segunda-feira teve um rapaz lá, o Tiago, o nome dele, no salto com vara, gente. Eu nunca tinha ouvido falar naquele rapaz. Você já tinha ouvido falar do Tiago? Nunca tinha ouvido falar. E o negócio começou ali. Eu fiquei animado, né? Eu falei, agora eu vou assistir. Foi para mais de 00:30. E aí ficou ele e o francês. E o francês pulava e ele pulava também. Sobe mais 5 centímetros. Aí foi subindo. Eliminando todo mundo, ficou só os dois. E aquela angústia no coração, aquele desespero, né? E aí, de repente, ele faz aquele salto, né? Chega lá, fala com o técnico dele, um técnico russo, né? E volta lá e o cara subiu 6,03 metros. E ele saltou e passou, mas passou com aquilo com a folga, né? E aí o francês fez assim. Ficou difícil, né? Só que aí, quando eu continuei assistindo, e aí ele bateu o recorde olímpico, um marco, medalha de ouro, um negócio surpreendente. Só que aí o repórter foi entrevistar a namorada dele, que estava tentando chegar lá perto dele, e aí o repórter falou assim, qual é a sensação e tal, como que foi para você ver isso aí? Aí ela falou assim, olha, eu não sei, eu acho que foi Deus que fez ele dar esse salto. Opa, vamos para o Google, né? Vamos lá, Tiago no Google, vamos pesquisar quem é o cara.
E eu descobri uma história extraordinária de um rapaz que foi abandonado pelos pais, foi criado pelos avós, e que conheceu Jesus, e que ganhou uma medalha de ouro, mas me surpreendeu quando a menina falou assim: eu acho que foi de Deus ele dar esse salto. Mas eu quero te pensar um pouco a respeito dessa ideia do atleta, porque essa ideia é uma ideia bíblica. No capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele usa essa imagem. Acontecia em Atenas os Jogos Olímpicos a cada 4 anos. Mas a cada 3 anos, a cidade de Corinto, ela recebia um outro jogo que era mais importante depois das Olimpíadas. E o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem aqui, para dizer o seguinte, para dizer que o atleta corre no estádio, mas só um leva o prêmio. A ideia que ele coloca aqui, a ideia de um atleta, a ideia de alguém que está envolvido com uma missão, com um objetivo, com uma finalidade. Mas ele usa isso para fazer uma ilustração do que é aquele que está envolvido na propagação do Evangelho. Porque veja que interessante, por exemplo, o versículo de número 12. Ele diz assim, na parte B do versículo: entretanto, não usamos desse direito, antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Na última semana, nas últimas 2 semanas, quais são os 2 assuntos que foram mais comentados? Olimpíadas e o raio do Pokémon, né? Os 2 assuntos do momento. E eu gostaria de fazer uma ilustração usando uma reflexão usando esses 2 assuntos do momento. O primeiro para dizer o seguinte: qual é de fato a missão que nós temos como igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer Jesus conhecido. A missão da igreja é fazer o reino de Deus conhecido. Mas a questão é, o que é que tira o nosso foco da missão de Deus? O que altera em nós o foco e nós passamos a gastar mais energia com outras coisas do que com aquilo que de fato o Senhor nos chamou para fazer? A missão dele. E usando essa imagem do apóstolo, que o apóstolo Paulo coloca sobre o atleta, e só para você, para trazer uma iluminação aqui a respeito desse texto, o apóstolo Paulo escreve aqui para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas pensa numa igreja problemática. Tudo que você imaginar de ruim e de bom tem na igreja de Corinto. E quando o apóstolo Paulo escreve, a tentativa dele, ou a intenção dele é de resolver esses problemas. Se você pegar o livro de Coríntios, 1º, 2º, 3º, 4º capítulo de Coríntios, os irmãos estão brigando na igreja. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, tem uma confusão na igreja, briga entre irmãos. Chega no capítulo 5, tem um camarada lá que está dormindo com a madrasta. Imoralidade sexual escancarada, todo mundo sabendo, e ninguém toma providência. Capítulo de número 6, os irmãos estão um processando o outro, na justiça. Os irmãos, em vez de resolver o negócio ali, entre eles, não. O irmão pisou no calo dele, ele ia lá e... O irmão vendeu um carro sambado. O pessoal às vezes compra um carro meio sambado, né? E aí fica com o dinheiro, paga o outro irmão, e depois descobre, vai descer a Serra de Santos e descobre que o carro não tem freio. E aí eles estavam fazendo o quê? Eles iam para o tribunal civil e processavam o irmão, e a igreja era envergonhada, o evangelho era envergonhado porque os irmãos entravam em litígio. No capítulo 7 de Coríntios, tem uns camaradas na igreja que não tinham um problema com casamento lá. Tinha uns que tinham casado, estavam casados, e aí
aceitaram Jesus e estavam vendo nisso uma oportunidade de largar a mulher. Tinha uns outros que não queriam trabalhar. Olha que negócio interessante, né? Os caras aceitou Jesus na igreja, agora eu vou viver para o Senhor, vou viver para Deus. E aí a mulher fala assim, meu filho, acabou o feijão. E o cara, não me fala de feijão, que eu estou adorando a Deus. Pode ler lá o capítulo 7, só está falando sobre isso. E quando ele fala sobre isso, o apóstolo Paulo então tem que acertar, ajustar as coisas, porque os irmãos estão dando uma confusão na igreja. No capítulo 8, o problema são as carnes sacrificadas, é uma confusão na igreja. Um irmão uma vez estava passando, porque era mais ou menos assim, tinha o filé mignon sacrificado ao ídolo, e o filé mignon não sacrificado ao ídolo. O filé mignon sacrificado ao ídolo custava R$15. O que não era sacrificado custava 30. Ainda está barato, né? Que o filé mignon está caro para danar. Custava 30. Os irmãos da igreja, poxa, todo mundo sabe que comer um filé mignon é mais gostoso, né? O que os irmãos faziam? Iam lá e compravam a carne que tinha no açougue, em promoção, filé mignon, R$15 o quilo. Só que um outro irmão passou e viu, e chegou na igreja e falou assim, você não sabe de uma coisa. Sabe o fulano, ó, tá lá na frente cantando, mas peguei ele essa semana no açougue comprando carne sacrificada. E o apóstolo Paulo escreve o capítulo 8 inteiro para explicar para eles que o ídolo nada é, etc, etc. Quando chega no capítulo 9, temos um outro problema. Eles estão acusando o apóstolo Paulo de se utilizar do evangelho para ficar rico. A igreja de Corinto foi uma igreja plantada por Paulo. Era uma igreja abonada, uma igreja que tinha dinheiro. Só que eles eram miseráveis mão de vaca. E o que eles faziam? Quando vinha um pregador de fora, eles davam dinheiro para o pregador. Mas eles não aceitavam dar dinheiro para o Paulo nem para o Silas. E o Paulo escreve, poxa, só a gente que desmerece, vocês pagam todo mundo, mas eu tenho que ir trabalhar para me sustentar? Esse é o contexto. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do apostolado dele. Então ele está dizendo, eu sou um apóstolo, eu vi Jesus, eu caminhei com ele. Eu tenho uma missão preciosa. Aí ele diz assim, olha, vocês têm dinheiro para pagar para mim, mas vocês não pagam, mas eu já cobrei alguma vez? Ele diz aqui, ó, no versículo de número 12. Ó, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Do que ele está falando? Olha, eu, pelo que eu fiz por vocês e pelo que eu faço por vocês, vocês tinham que me pagar o salário. Ele diz aqui que o pregador deve viver do evangelho. Só que vocês não me estão pagando, mas eu já cobrei alguém? Ele fala aqui. Sabe por que eu nunca cobrei ninguém? Porque eu não quero envergonhar o evangelho. O que importa para mim é que o evangelho seja conhecido. Ele coloca aqui no final, ó, não criamos qualquer obstáculo ao evangelho de Jesus Cristo. E então ele começa a enumerar todas as coisas que ele faz em prol do evangelho de Jesus Cristo. Para terminar, para encerrar, colocando essa ideia do atleta. Eu queria pensar então com você, três atitudes que nós precisamos ter na nossa vida, se nós de fato queremos ser missionais. Missionário é uma palavra nova. Uma palavra nova. Não é missionário, é missional mesmo. Palavra nova. Só que, se nós queremos viver pelo reino de Deus, se nós queremos fazer pelo reino de Deus, se nós queremos lutar pelo reino de Deus, se nós queremos alcançar vitórias pelo reino de Deus, então nós precisamos de pelo menos 3 atitudes. Qual é a vitória que vale a vida? É a vitória do evangelho. A vitória do progresso do evangelho. A vitória de ter o evangelho se expandindo, progredindo. Mas o que nós precisamos para que isso de fato aconteça? A primeira atitude é intencionalidade. Essa palavra comprida, intencionalidade, ela define muita coisa da nossa vida com Jesus.
Intencionalidade é mais ou menos o seguinte: não basta a ideia ser boa, você tem que querer fazer. Entendeu? Então nós discutimos sobre Jesus, nós falamos sobre o Evangelho, e você diz assim: é isso mesmo, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar de Jesus, nós temos que avançar com o reino de Deus, etc, etc. Mas termina o culto, você entra no seu carro, você vai para casa. Na melhor hipótese você dorme, na pior você assiste o Caldeirão do Hulk. Não tem intenção, não tem intencionalidade, não tem uma vontade que sai de dentro do nosso coração, que sai de dentro da nossa mente, mas que se transforma numa ação, numa atitude. Dizem que o cemitério é o lugar das melhores ideias, né? O cemitério tem os melhores livros que nunca foram escritos, as melhores ideias que nunca saíram do papel, os melhores pais que nunca o foram, os melhores maridos que nunca o foram, as melhores esposas que nunca foram. Em outras palavras, o momento que nós temos é esse, porque depois que passa esse momento, fica só aquela ideia do seguinte: poxa vida, o fulano era tão bom em tal coisa. A gente não faz isso de vez em quando? Sinceramente, de vez em quando não tem uns hinos que a gente canta na igreja, que a gente lembra dos irmãos que já partiram? Por que nós somos assim? Porque é mais fácil nós ficarmos com a lembrança e com a vontade do que a gente de fato partir para a ação e para a realização. Aí você diz assim, ó: a igreja há 20 anos atrás era um negócio maravilhoso, era algo extraordinário. Não, há 20 anos atrás nós orávamos, você precisa de ver. Não, há 20 anos atrás você precisa de ver as músicas que a gente cantava. Há 20 anos atrás nós tínhamos umas vigílias. Aí você pergunta assim, tá, vou falar com o André aqui que é mais velho, né, André? Do que eu. Assim, tá, mas por que isso não acontece mais hoje? Aí o André começa: desde que saiu o pastor fulano, entrou o pastor ciclano, aí tinha um pessoal aqui, e o pessoal fez isso, vai fazendo. Aí chegou 2016, e 2016 é um lugar onde não se tem mais a atitude, porque tem a saudosa lembrança. Intencionalidade é quando a gente encara a missão de Deus com coragem, com vontade, mas com intenção. Eu vou dar um outro exemplo. Quem já participou de congresso de missões? Aqueles congressos grandes de missões, que você tira o relógio, você dá aliança, você fala: não dá, a gente precisa alcançar as crianças da África e tal, e você fala: não, eu vou ser missionário, e você vai para frente, você chora e tal. Chega na segunda-feira, volta tudo ao normal. E você fica: a gente precisa de novos congressos iguais àquele, porque aquele congresso mexeu demais comigo, mexeu demais. Um ano se passa, novo congresso, aí você vai para o congresso e você chora, tira o relógio, dá aliança, bota a chave do carro. Segunda-feira e tudo voltou ao normal, porque nós não temos intencionalidade. Já reparou que nós falamos mais de evangelização do que de fato evangelizamos? Começar por mim, né? Já reparou que nós falamos mais de oração do que oramos? Já reparou que nós falamos mais de crescimento de igreja do que de fato crescemos? A pergunta é: o que é que falta? Falta intencionalidade. Eu vou dar um exemplo. Outro exemplo, aliás, né? Quem tem Facebook? Tem gente escondendo que tem Facebook aqui, né? Não vou falar mal do Facebook, não, vou ficar tranquilo. Eu vou falar mal de você mesmo, não é do Facebook, não. WhatsApp, quem tem?
Quem tem mais de 50 contatos no WhatsApp? Olhe os contatos do seu WhatsApp e faça a seguinte pergunta para você mesmo: para quantas pessoas dos meus contatos eu já falei de Jesus? Não é falar de Jesus, dizer Jesus te ama, não. Esse negócio aí não é. É falar de Jesus com uma atitude. Falar de Jesus com uma atitude, a ponto de se perceber. A ponto de alguém, no meio de uma dificuldade, mandar uma mensagem para você e falar assim: olha, eu sei que você é um cara crente, eu sei que você é uma mulher crente, olha, eu estou passando por isso, ore por mim. Ou quando ele não sabe que é oração, ele fala: faz uma reza por mim. Mas quando a gente acessa lá o WhatsApp, a gente vai ali naquela parte das mídias compartilhadas, a gente compartilha tudo quanto é bobagem, tudo quanto é besteira, mas não compartilha o Evangelho de Jesus. Mas nós viemos para a igreja no sábado, nós viemos para a igreja no domingo, nós somos encorajados a falar de Jesus, nós somos encorajados a mostrar Jesus para as pessoas, nós somos encorajados, e a gente fica esperando, sabe o quê? Esperando uma luz, a gente fica esperando, é igual o Pokémon Go, né? A gente fica esperando vibrar o negócio e mostrar onde tem um monstreguinho para você pegar. Mas não é assim. Quando nós sabemos qual é a nossa missão, e nós olhamos para os nossos amigos, e você olha e você diz assim: o meu amigo fulano de tal é um amigo gente boa, mas ele não tem Jesus, e se ele não tem Jesus, ele não está indo para o lugar aonde as pessoas gente boa vão. Então você sabe o que tem que fazer. Intencionalidade. Sabe qual é o contrário de intencionalidade? É uma outra palavrinha chamada reação, reativo. Veja, nós somos duas coisas na nossa vida: ou a gente é com o Evangelho, ou a gente é intencional, ou a gente é reativo. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, até aqui nessa igreja mesmo, lembrei agora. Não vou falar mal da igreja não, não se preocupe. Surgiu um movimento de jovens, comecinho ali da década de 90, chamado SOS da Vida. Quem conheceu o SOS da Vida, levante a mão, denuncie sua idade. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Quem se lembra que o SOS da Vida, se fosse, dava disciplina? Quem se lembra disso? Se quem foi escondido, não foi anunciando não. Primeira marcha para Jesus, quem foi, não avisou, porque se avisou foi disciplinado, dava disciplina. Mas deixa eu te dizer um negócio, na década de 90, o SOS da Vida fez uma revolução. Aliás, tinha até uma música que chamava Revolução está no nome de Deus, seu Filho Jesus. Vocês podem cantar essa aí que é boa, viu? Revolução, uma revolução com quem? Uma revolução com uma juventude que estava perdida. Por que essa juventude estava perdida? Porque a década de 60, 70 foi uma década de repressão no Brasil, um negócio absurdo. Mas quando entrou na década de 80, onde a liberdade começou a voltar, as pessoas não sabiam o que fazer. O começo da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, o que a gente mais tinha eram pessoas sendo destruídas pelas drogas. Drogas matam, aceite Jesus. Tinha essa música. O SOS da Vida, e por isso que ele chamava SOS da Vida. E quem foi no SOS da Vida, sabe que na hora do apelo, os caras iam para frente com maço de cigarro, com um papelote de cocaína, ia jogando tudo lá na frente, chorando, desesperado. Mas a igreja é reativa.
A igreja dizia assim: isso aqui é a porta larga, quem for para lá está disciplinado, isso aqui não é de Deus, isso é do diabo. O que eles tocam rock? O pai do rock é o capeta. Essa é a primeira mentira que o diabo inventou, né? O pai do rock é o diabo. O pai do rock é o diabo, e lá eles tocam rock e não sei o quê. Quantos jovens nós perdemos por conta de uma repressão sem sentido, enquanto havia um movimento que mudou, você pode pesquisar, mudou a história de muitas pessoas na década de 90. E por que não dizer que não mudou a história de alguns de nós aqui? Mas por que às vezes nós somos reativos? Porque o novo assusta.